Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e na aula de hoje eu vou falar sobre potenciação envolvendo números naturais. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Vamos começar falando então sobre potenciação. O que é potenciação? Como que se resolve? Então eu coloquei aqui primeiramente, como letra A, um exemplo para eu poder explicar para você qual o significado, o que é uma potenciação. Então eu coloquei um número maior aqui, que eu chamo de base, esse número aqui, o 8, tá? Então esse número maior que vem embaixo é chamado de base. E o número menorzinho que vem aqui em cima é chamado de expoente. O que é a potenciação? A potenciação é uma forma mais simples de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, esse aqui 8 e esse 2 no expoente significa que eu tenho que multiplicar o 8 por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu estou fazendo 8 vezes 8, eu estou colocando 8 aqui, ó, uma, duas vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Se fosse o 8 na base e o expoente fosse 5, eu teria que fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então, a potenciação é isso, é você multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu vou apresentar aqui vários exemplos para vocês entenderem direitinho isso daí. Então, eu coloquei aqui o 8 como base e o 2 como expoente. Então, eu fiz 8 vezes 8, que deu 64. O 64 é o resultado da potência. Então, o resultado da operação é chamado de potência, tá? Agora, como que eu faço a leitura dessa potenciação aqui? Tem duas maneiras diferentes. Ou eu posso ler da seguinte maneira: 8 elevado à segunda potência ou 8 elevado ao quadrado. Toda vez que o expoente for 2, ao invés de falar segunda potência, eu posso utilizar quadrado. E vocês vão ver aqui na frente os outros tipos de expoente aqui, como que se faz a leitura. Aqui na letra B, eu tenho base 2 e expoente 4. Então, essa leitura seria 2 elevado à quarta potência, tá? Para o expoente 4, eu não tenho nome especial, só falo quarta potência. E como que eu resolvo essa potenciação? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu repeti a base, né, várias vezes. Quantas vezes? 4 vezes. Por quê? Porque o expoente é 4. E aí, como que eu vou realizar essa multiplicação? Eu vou fazendo por etapa, olha só. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu pego o resultado e multiplico de novo, ó. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, o resultado de 2 elevado à quarta potência dá 16. 16 é a potência. Agora, vamos aqui o exemplo da letra C. Eu tenho base 1 e o expoente 5. Então, como vai ficar isso daqui na forma de leitura? Vai ficar 1 elevado à quinta potência. E como que eu resolvo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu repeti a base 5 vezes, porque 5 é o expoente. E agora, como que eu vou fazer essa multiplicação? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, aqui dá para perceber o quê? Que quando a base for 1, o resultado sempre será 1, independente da potência, porque 1 multiplicado por 1 diversas vezes sempre vai resultar em 1, tá? Agora vamos ao próximo exemplo, a letra D. Eu tenho base 5 e expoente 3. Como que eu vou fazer essa leitura? Ó, 5 elevado à terceira potência. Ou eu posso ler 5 elevado ao
cubo. Então, o cubo eu falo toda vez que o expoente for 3. Então, eu posso ler terceira potência ou também posso ler cubo. E se o expoente for 2, eu posso falar segunda potência ou posso falar elevado ao quadrado. Então, são esses dois casos em que o expoente recebe nomes especiais, tá? E como que eu vou resolver essa potenciação? 5 elevado à terceira potência. Eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. E aí eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então, cheguei ao resultado aqui dessa potenciação, tá? Vamos aqui ao exemplo da letra E. Eu tenho 2 elevado à sexta potência. Como que eu vou resolver? Eu vou colocar o 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? A quantidade de vezes que está no expoente. Então, o 2 ele tem que aparecer 6 vezes. Ó, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, já que o expoente é 6. E aí, eu vou fazer a multiplicação por etapa. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado à sexta potência dá 64. Agora, algumas observações importantes sobre a potenciação. A primeira é, toda vez que o expoente for 1, ou seja, o número foi elevado a 1, o resultado é igual a ele mesmo. Então, 1 elevado a 1 dá 1, tá? Porque é ele uma única vez. 2 elevado a 1 dá 2 e 3 elevado a 1 dá 3. Então, se o expoente for 1, o resultado é o quê? É a própria base. Agora, segunda observação. Todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número que eu tenha elevado a zero, o resultado dá 1, com exceção do próprio zero. Então, olha só, 1 elevado a zero dá 1. 2 elevado a zero dá 1. 3 elevado a zero dá 1. E 5 elevado a zero também dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1, com exceção do zero elevado a zero. Isso daqui é uma indefinição matemática, tá? Isso aqui não tem resultado aí dentro da matemática. Agora, vamos à terceira observação. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Isso daqui é como se fosse um macete, né? Para você não precisar fazer as contas. Mas eu vou mostrar para você como que isso daqui é interessante. Olha só, 10 elevado a 1, nós já vimos anteriormente que quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 10 elevado a 1 dá 10. Agora, 10 elevado à segunda potência seria 10 vezes 10, tá? E 10 vezes 10 dá 100. Mas, quando a base for 10, eu nem preciso fazer essa conta. Eu vou colocar sempre como resultado o número 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros? Aí vai ser de acordo com a quantidade, com o número que está no expoente. Então, aqui, ó, o expoente é 2, foram 2 zeros, tá vendo? Então, por isso que o resultado deu 100. Agora aqui, 10 elevado à quarta, eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou colocar o número 1 acompanhado de 4 zeros, porque o expoente é 4, tá? Isso daqui é como se fosse um macete. Então, aqui eu tenho 4 zeros, significa que são 10.000. E aqui, 10 elevado ao cubo, eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10. Né? 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000. Mas eu posso fazer direto, apenas colocando 3 zeros, que corresponde ao expoente 3. Essa regrinha só vale quando a potência for base 10, tá? Em outros casos, não. Aí tem que fazer aquela continha. Bom, então essa aula termina por aqui. Eu vou pedir para você compartilhar aí com seus amigos da sua turma, da sua escola esse vídeo. E também vou pedir para você comentar se você conseguiu entender, se você tem alguma sugestão de aula, né, de algum outro conteúdo, tá? Então, bons estudos, espero ter te ajudado e até a próxima aula.